Vamos lá, então. Vamos lá. Tá aqui. A aula de hoje, o nosso encontro de hoje, vai ser sobre Globo da Morte. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouco sobre as forças que envolvem isso aqui. É muita coisa, muito assunto interessante. Então, eu preciso de todos vocês aqui comigo, concentrado, pronto para entender. Um bom dia para a galera aí do chat. Muito obrigado pelo carinho. Então, vamos lá. Antes de eu entrar nesse slide, deixa eu voltar aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Você está vendo que os motoqueiros estão andando, a maioria está andando de lado, né? Uma outra situação, nós vamos discutir num exercício. Mas a parte mais interessante no Globo da Morte é quando ele passa pelo ponto mais alto da trajetória, que é aqui em cima, ó. Como que ele passa por aqui e não cai? Como que ele consegue vir aqui de baixo, passar aqui por cima e não cair? Você deve ter percebido que ele deve ter uma velocidade mínima para que isso aconteça, para que ele dê conta de fazer esse negócio. Qual é o valor dessa velocidade? Então, é isso que nós vamos discutir, nós vamos fazer. Então, vamos deixar esse GIF aí de lado e vamos para a nossa situação do Globo da Morte. Existem situações clássicas no primeiro ano. Existem situações diferentes. Eu vou trabalhar com vocês nesse primeiro momento as situações clássicas, que é você saber quanto vale a força centrípeta nesse ponto mais baixo, nesse ponto aqui no meio, nesse ponto aqui no meio e no ponto mais crítico, que é aqui em cima. Então, nós vamos trabalhar inicialmente esses 4 casos. Eu vou começar por esse aqui, ó, que é o caso mais crítico, que é o caso da velocidade mínima. Esse caso mais crítico, que é o da velocidade mínima, para passar nesse ponto, ele é muito relevante. Logo, logo nós vamos entrar em energia, ou eu ou o Rodriguinho vai entrar em energia, e nós vamos precisar mesmo, sem brincadeira nenhuma, que você saiba o que nós vamos discutir aqui hoje. Então vem comigo. Vamos lá? Então eu vou desenhar aqui, ó, a primeira situação. Eu tenho aqui, ó, o Globo da Morte. Eu tenho nesse ponto aqui em cima, eu tenho uma situação, quando ele está passando, eu tenho uma velocidade aqui tangencial. Eu tenho uma velocidade aqui, está passando aqui, essa velocidade aqui, ó. Deixa eu ajeitar minha mesa aqui. Coloquei maior aqui para você poder entender o que está acontecendo. A moto, vou tirar o vermelho, né? Porque está a seta vermelha. Vou para o preto. Pessoal, vou desabilitar minha câmera para a internet não ficar tão pesada. Então aqui, ó, tangente à trajetória, eu tenho uma velocidade. Essa é a minha velocidade. Então, a pergunta que o pessoal vai fazer, que a gente sempre faz, é: qual a velocidade que ele tem nesse ponto mais alto? Como que eu vou encontrar essa velocidade? Vamos relacionar assim, ó. Quais são as forças que estão atuando na moto nesse ponto aqui? Então, antes de eu falar dessa velocidade, é bem na verdade que era velocidade, mas não é uma velocidade qualquer.
uma velocidade chamada velocidade mínima. Vamos chegar lá. Eu sei que, vamos lembrar o que é uma força centrípeta? Força centrípeta é resultante das forças que aponta para o centro. Resultante das forças que aponta para o centro. mv ao quadrado sobre r. Isso é a força centrípeta. Isso é a força centrípeta. Ela é resultante das forças que apontam para o centro. O centro de quem? Da trajetória. Então eu te pergunto, nesse exercício aqui, no ponto mais alto da trajetória, no ponto mais alto, quais são as forças? Bom, no ponto mais alto da trajetória, eu tenho a seguinte força. Eu sei que eu tenho a força peso mais a força normal. Você concorda que no ponto mais alto da trajetória eu tenho a força peso e a força normal? Então, a força peso mais a força normal, elas vão ser a força centrípeta. Porque não são as resultantes das forças que apontam para o centro? Então, a resultante das forças que apontam para o centro, no ponto mais alto, é a soma da força peso mais da força normal. Deixa eu só inverter aqui, eu prefiro escrever ao contrário. Então, minha força centrípeta será a soma da minha força peso mais a da minha força normal. Isso aqui, primeiro ano, é a essência da solução desse problema nosso. É a essência da solução desse problema nosso. Por que ele é a essência da solução desse nosso problema? Porque agora eu sei quem é minha força centrípeta, que é a força peso, mais a força normal. Então eu te pergunto, posso substituir as equações? Posso. M v ao quadrado sobre r é igual a mg mais força normal. Interessante, né? Pronto, problema 90% do problema está resolvido. Mas o que eu quero no globo da morte é o seguinte. O que eu quero no globo da morte é o seguinte. Existe aceleração, Isabela. Isabela, não existe perguntas ruins, tá bom? Todas as perguntas são sensacionais. Eu não estou falando isso por força de expressão, não. Sua pergunta é excelente. A velocidade não é constante. Em cada ponto eu tenho um valor da velocidade diferente. Essa pergunta sua é tão consistente e é tão relevante, tão importante, porque vocês ainda não viram um conteúdo chamado de energia. Cada vez que essa moto vai subindo, ela perde uma energia da velocidade e ganha uma energia da altura. Então é perfeitamente comum pensar que então a velocidade é constante ao longo do globo da morte? Não, não é. Tá certo? É claro, como o motoqueiro vai acelerar, se ele não estivesse acelerando, é isso que eu estou falando. Ele perde velocidade e ganha altura. Como o motoqueiro acelera,
como o motoqueiro acelera, ele pode garantir uma velocidade tangencial constante. Mas para nós, Isabel, em todo ponto, nesse movimento do grupo da morte, ele não está acelerando, tá certo? Então, o que eu estou procurando? Não, o raio divide mv ao quadrado. O raio está por baixo de mv ao quadrado. Olha só. Então, o ponto crítico é lá em cima. O que eu quero? Eu quero é a velocidade mínima para ele conseguir dar uma volta. Se eu quero a velocidade mínima, você vai concordar comigo que essa situação aqui é uma situação crítica. É o ponto que eu tenho que preocupar. Se ele vencer esse ponto aqui em cima, se ele conseguir passar desse ponto aqui, primeiro ano, ó, ele consegue dar uma volta completa. Você concorda? Então, vamos fazer a análise da velocidade mínima. O que acontece? Imagine que ele vai chegando aqui em cima com a velocidade cada vez menor. Vamos olhar para essa equação aqui. Ó. Vamos ver o que essa equação me dá. Vamos olhar para essa equação. O que essa equação me dá? O peso tem como ele mudar? Não tem. O peso não muda. Se a velocidade vai mudar, o peso vai mudar? Não, não vai. Ele não vai perder, ele não vai emagrecer. A moto não vai... Não, estamos mostrando que não está perdendo combustível. Então, o peso não muda. Então, a velocidade mudando, quem altera instantaneamente é o valor da força normal. Ah, professor, então você está querendo dizer que quanto maior a velocidade, maior a força normal? Perfeito. Então, se eu quero uma velocidade... Olha o que eu vou falar. Se eu quero uma velocidade mínima, eu tenho que ter uma força normal mínima. E quanto é o valor mínimo da força normal? Zero. Alan, como assim zero? Como assim zero? Uai, Alan, se a velocidade é mínima, portanto, a normal vale zero. Significa, deixa eu ligar a câmera aqui, agora eu preciso que vocês me vejam. Significa que ele está passando no ponto mais... Aqui, ó, a trajetória está aqui, ó. Esse é o ponto mais alto da trajetória. Ele está passando aqui, ó. Ele vai desgrudar levemente. Ele desgruda o quê? Levemente. Ele desgruda, ele passa sem tocar. Isso é normal mínima. Não é ele fica a 1 metro da superfície, não. Ele desgruda levemente. Só para normal vale zero. Isso é velocidade mínima. Ah, Alanzinho, então quer dizer que essa equação vai ficar escrita assim, ó. Vai ficar escrita assim, ó. M V ao quadrado sobre R igual a mg mais força normal. Acabei de falar que é normal. Deixa eu melhorar isso aqui. Velocidade mínima. Se a velocidade é mínima, a normal só pode valer zero. Uai, Alan, então você está querendo dizer que a equação vai ficar assim, ó. mv mínimo ao quadrado sobre R igual a mg. É exatamente isso que eu estou te falando. Então, olha que coisa interessante. A massa não participa da equação. Alan está me falando que cancela a massa, Tô. Você está me falando que a velocidade mínima no ponto mais alto não depende da massa. Tô sim. Pasmem, muitas vezes o nosso bom senso ele esbarra no conhecimento científico. O nosso senso comum esbarra na noção de ciência. Vou extrair a velocidade mínima, a raiz quadrada dos dois lados. Então, portanto, eu tenho que a velocidade mínima no ponto mais alto, para ele conseguir dar uma volta completa, é raiz quadrada de RG. O que isso quer dizer?
que eu posso calcular qual é a menor velocidade que ele tem que ter no ponto lá em cima. É isso que eu estou calculando aqui para você poder ficar feliz. Isso é a velocidade mínima, cálculo da velocidade mínima. Boa discussão? Trocando em miúdos. Eu sei calcular a menor velocidade que ele tem que ter no ponto mais alto da trajetória. Como que eu calculo isso? Velocidade mínima igual a raiz de RG. É claro, primeiro ano, é claro que você precisa saber essa equação de cabeça. Veja bem, uma das poucas situações que eu te pedi para saber algo de cabeça, essa é uma delas. E numa prova de canetão, que vocês vão fazer agora, em qualquer outro momento, você vai lidar com essa situação de fazer, de colocar o cálculo da velocidade mínima. Então, se já souber a equação, você toca o barco, você não tem que deduzir nada. Tá certo? Vamos ver se vocês entenderam o que nós estamos falando? Faça essa questão para mim, por favor. 1 minuto para vocês. É isso aí, galera. Rapidinho, né? Legal, 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 legal. Então, vamos fazer. Um corpo descreve um movimento no plano vertical, no interior de uma superfície esférica de raio igual a 2,5 metros. Adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determina a velocidade mínima, determine a mínima velocidade que o corpo deve ter para não perder contato com a superfície esférica. Para não perder contato. Quando ele fala, olha que interessante, para não perder contato, ele está pedindo a velocidade mínima. Porque quando ele passa com a mínima, ele desgruda levemente. Qualquer valor acima da mínima, ele passa tocando. Então vamos lá, como é que eu calculo isso? Velocidade mínima é igual raiz quadrada de RG. Então, velocidade mínima é igual a raiz quadrada. O raio é 2,5. Gravidade é 10. Raiz quadrada de 25. Velocidade mínima é igual a 5 metros por segundo. Fácil, tranquilo. Beleza? Fácil, né, moçada? Não tem muito segredo, não tem muito desafio. O raio é 2,5 metros. A gravidade é 10.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês vão entender o que eu estou falando. Por quê, Léo? Por causa disso aqui, ó, Leonardo. Quando eu escrevi a equação quando eu escrevi a equação da força normal, da força peso, deixa eu mudar a cor aqui para explicar melhor para você. Eu falei que a força centrípeta é a força peso mais a força normal. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre r, igual a peso, mg, mais a força normal. Léo, o que eu falei foi o seguinte, o peso não muda. Então, se a velocidade mudar, quem muda do outro lado é a força normal. Então, se a velocidade é mínima, a normal é mínima. E a normal mínima vale zero. E aí eu encontro a equação raiz quadrada de RG. Tá certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Imagine a seguinte situação. Tem sim, Henrique, tem sim. Eu uso a imagem para você poder entender o que está acontecendo. Tem normal, tem peso, a centrípeta é normal, mais peso. Só que você tem que saber que na situação da velocidade mínima, normal vale zero. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Imagine assim, ó, que a massa da moto e do homem não fosse uma moto, fosse uma bicicleta, alguma coisa assim. Só para a gente poder entender melhor, para facilitar as contas. Imagine que a massa... Deixa eu pensar um negócio aqui. Isso, imagine que esteja passando com a velocidade. Vamos criar uma situação aqui, ó. Vamos criar uma situação. Chamar de e se. Adoro isso. E se. Dois pontos. Dois pontos. Vamos considerar a massa do cara e da bicicleta como se fosse uma bicicleta. 100 quilos, para facilitar suas contas. E a velocidade que ele esteja passando seja 6 metros por segundo. Você concorda que 6 metros por segundo é maior que a mínima? Quanto vale a força normal? Eu sei calcular quanto vale a força normal? Vamos calcular essa força normal? E se ele estivesse passando lá em cima, aqui agora, com a velocidade de 6 metros por segundo? Se for 5 metros por segundo, o normal é zero. 6 metros por segundo, tem normal? Vamos ver? Calcula para mim. Eu vou usar essa equação aqui, ó. Ixi, acabou de chegar a mensagem que minha conexão está instável. Se cair, eu conecto de novo. Quem encontrar a resposta, me fala. Vamos ver se é 1,44? Não sei. Mas é um valor... Não vou fazer suposições, não. Vamos fazer. Então, vou pegar essa equação, vou trabalhar com ela. Vamos lá, então. mg mais força normal, mv ao quadrado sobre r. O m eu falei que é 100, gravidade é 10, mais força normal igual. Massa é 100, a velocidade é 6, 6 ao quadrado é 36, raio é quanto? 2,5. 100 que divide 2,5
Então, aqui é 1000 mais força normal. Se fosse 100 por 25, era 4. Então, 4 é 40. 40 vezes 36. Então, a força normal é igual a 6 vezes 4, 24. 4 aqui, então 2. 12 com 2, 144. Com 0, 1440. Menos 1000. Força normal. 1440 menos 1000. 440 newtons. Não posso cortar o 100 não, Henrique. Não posso cortar o 100. O 100 não aparece aqui na força normal, ó. Eu só poderia cortar o 100 se ele aparecesse aqui. Deixa eu mudar a cor, ó. Se ele aparece, está aqui, aqui e aqui. Ele só está no primeiro e no terceiro. No segundo ele não está. Não posso cancelar o 100. Então é normal 440 newtons. Alan, ok. Então quer dizer que com 5 metros por segundo é 0 e com 6 é 440? Sim. Ah, então peraí. Então se eu jogar a velocidade mínima igual a 5, a normal vai dar 0? Ué, você está duvidando? Vamos fazer, ué. Vamos pegar a equação da MG. Mais força normal igual a m v ao quadrado sobre r. Então a massa não é 100? A gravidade não é 10? Mais força normal. A massa é quanto? 100. A velocidade é 25, ao quadrado é 25. Sobre quanto? Sobre raio que dá quanto? 2,5? O raio é 2,5. Então, 1000 mais força normal. 25 por 2,5 é 10. 10 vezes 100 não é 1000? Uai, Alain, normal vai ser 1000 menos 1000? É. Então, realmente, você tem razão, professor. Na velocidade mínima, vou repetir. Na velocidade mínima, a normal vale 0. Qualquer valor, ou 1 metro por segundo a mais, já apareceu um valor da normal de 440 newtons. Entendeu o que eu quis dizer? Isso aqui, a questão está resolvida aqui, ó. A resolução da questão é só isso aqui, ó. Só até aqui. Isso aqui foi discussões, ó. Promovendo para você poder entender melhor o processo da questão. Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não. Alain, então quer dizer que ele passa sem tocar, sim. Porque ele passa sem tocar, Ana Flávia. Na velocidade mínima, é a menor velocidade que ele vai ter. Ele não toca no plano, Leonardo. Ele passa sem tocar. Ele desgruda levemente. Então, a normal é 0. Isso quer dizer velocidade mínima. Olha aqui para a equação, ó. Analisa essa equação aqui, ó. Analisa essa equação. Ele está passando. Se a velocidade, eu quero a menor velocidade que dê conta de passar aqui em cima, então essa velocidade diminui. Então, estou trabalhando com essa velocidade aqui, ó. Se essa velocidade está diminuindo, vamos supor, diminuindo ela. Massa vezes a gravidade diminui? Não. Não tem como eu diminuir o peso. Não tem como eu falar que o peso aqui vai mudar. Então, o que vai mudar é a força normal. É a força com que ele toca no globo da morte. Então, se a velocidade é mínima, a normal é mínima. A normal é mínima, ela vale quanto? 0. Quando eu falo nesse ponto, quando ele passa com velocidade mínima, ele desgruda levemente. Ele passa sem tocar.
Somente isso. Beleza? É que o texto, a pergunta, ele faz isso, ele faz uma pergunta desse jeito, realmente, para o aluno que não está por dentro da disciplina, ele realmente, como é que ele vai passar para não perder contato? Então, a gente calcula uma situação extrema. A situação extrema é desgrudar levemente. Então, qualquer valor maior ou igual a 5 metros por segundo, ele consegue passar por essa superfície. Certo? Vamos discutir as outras situações? Dúvidas? Isso, Léo. A força normal é uma força de contato. Quer ver uma coisa interessante, Léo, já que você falou que percebeu? Imagine que eu colocasse aqui uma balança. Ó. Aqui em cima tem uma balança graduada em newtons. Lembra dela? Vamos supor que eu coloque aqui. Ó. O globo da morte ele é instalado em toda a superfície dele, sensores que conseguem medir a força. Imagine que isso aqui seja uma balança graduada em newton. Imagine. Balança graduada em newton. E eu te falei que essa balança não mede peso, mede a força normal. Então, ela vai medir a intensidade da força normal. Nesse caso aqui, ó, vai medir zero. Quando ele passar por 6 metros por segundo, ele mede 440. Obrigado. Sim, João, sim, João. É uma situação muito limite, João, exatamente. É uma situação muito limite. É isso que às vezes gera um pouco de confusão na cabeça das pessoas. É uma situação limite. Nós falamos que ele desgruda levemente e a normal vale zero. Mas com essa normal igual a zero, desgrudando levemente, ele está muito próximo, é muito próximo, muito próximo. A distância mínima, 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 sem tocar. O ponto só da normal vale zero. Isso é um instante de tempo muito, muito, muito pequeno, Léo. Léo não, desculpa. João. É um instante de tempo muito, muito pequeno. É uma situação muito instantânea. Ele, naquele instante muito pequeno, a normal dele vale zero e ele passa sem tocar. Melhor seria se a resposta numa questão dessa fosse assim, ó, para velocidade maior que 5 metros por segundo, ele consegue passar. Tá ok? Mas a pergunta que geralmente vai aparecer para vocês é quanto mede a velocidade mínima? A velocidade mínima é 5 metros por segundo. Se ele chegar lá em cima com 5 metros por segundo, ele consegue descrever a curva. Certo? É isso aí. Então, quando eu coloquei essa balança aqui, ó, só para você poder entender melhor, na situação de velocidade mínima, ela marca zero. Na situação de 6 metros por segundo, ó, com velocidade mínima, a normal foi zero. Com velocidade mínima de 5 metros por segundo, a normal foi zero. Com a velocidade de 6 metros por segundo, a normal foi 440, né? Que tem o chat aqui me atrapalhando isso. 440 newtons. É isso. Dúvidas? Vamos lá, então? Olha para a seguinte situação. Eu havia repetido ela, porque eu queria fazer mais algumas considerações, eu já fiz. Essa questãozinha aqui da Unicamp, ela é muito boa, muito boa, muito boa. Ela vai permitir aquela discussão que eu falei para vocês no ponto A, B, C e D.
Dá uma olhada nela com carinho aí para mim. Nós vamos ter que deixar para a próxima aula essa questão da Unicamp. Porque olha que interessante, né? Falta aí menos de 2 minutos para o encerramento da aula. Vamos fazer nossa leitura de Minuto de Sabedoria, depois na próxima aula, sexta-feira, né? Eu volto eu começo com essa questão e emendo com vocês rotores. Vamos ver o que vai sair para a gente hoje? Saiu essa aqui. Tem equilíbrio e alegria. Saiba ser reconhecido. Não lance pedras a quem o beneficiou. Não se julgue diminuído quando ajudarem. Saiba agradecer. Quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que lhe deram. E jamais esqueça o benefício nem o benfeitor. O pior dos defeitos é a ingratidão, que despreza e apedreja hoje quem nos beneficiou ontem. É isso aí, então. Primeiro ano, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença de vocês na minha aula. 86 pessoas presentes. A galera que está chegando atrasada aí, tenta chegar no horário para não perder a discussão, para diminuir a quantidade de coisas que vocês têm que fazer ao longo do dia. Tia Lu, muito obrigado pelo carinho, pela presença, pela parceria, tá certo? Obrigado, eu que agradeço, Henrique. Obrigado por todos, pessoal. Vida longa e próspera. E, por favor, fique em casa. Beijo e até sexta. Já estou subindo a aula.